Oi pessoal, meu nome é Tomás e eu vou estar falando hoje para vocês um pouco sobre a soja na disciplina de Morfosiologia Vegetal do professor Enio Pedrotti, certo? A soja, ela é uma planta que ela precisa de sol extremamente abundante e ela foi basicamente toda projetada e ela se desenvolveu justamente para ela segurar bem o sol. Ela tem as folhas bem largas e um arbusto bem robusto, justamente para proteger o solo de ressecamento. Por que isso? Porque a raiz da soja ela tem uma função muito importante, que é o depósito de nitrogênio no solo, que eu já vou mostrar ali um pouco mais para vocês, né? Vamos lá. Beleza, então, que nem eu estava falando para vocês, ó, a estrutura dela é basicamente, funciona assim, ó, o caule e os nós. Dos nós dela saem as folhas que auxiliam na proteção. Como vocês podem ver aqui, ó, ela está sofrendo um pouco com o clima mais ameno, o que deixa ela mais amarelada e com alguns fungos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a raiz dela. Olha só. A soja, ela tem uma raiz fasciculada, justamente para abranger uma maior área e estar coletando o nitrogênio do oxigênio e convertendo ele em nitrogênio sólido depositado no solo. Essas pequenas bolinhas aqui, ó, nas raízes, deixa eu mostrar para vocês, essas pequenas bolinhas aqui, não se enganem, hein? Não é tubérculo. Esses aqui são o nitrogênio convertido. Mas como é que ela faz isso? Muito bem. Tem uma parceria simbiótica entre algumas bactérias do solo e as raízes da soja que fazem com que essa fixação de nitrogênio seja tão eficaz. Nem toda bactéria do solo está ali para prejudicar, que é no caso da soja. Por isso que ela funciona muito bem. A soja nesse estado aqui, ela ainda não começou a produzir sementes. Por isso ainda tem bastante nitrogênio aqui. A planta, ela absorve, ela converte o nitrogênio do ar ao redor e através desse processo simbiótico ela deposita o nitrogênio no solo. Depois ela utiliza esse nitrogênio armazenado e converte ele na produção de grãos. Se o interesse for depositar o nitrogênio do solo, você não utiliza mais a soja a partir desse ponto. Se o seu interesse é a produção de grãos, o nome vulgar grãos, a produção de sementes, aí você... Essa é a planta de grão de bico. A folha é dividida em 5 a 7 pares de folíolos, folhetos de até 16 mm de comprimento e 14 mm de largura, com estípulas triangulares suportadas na base da folha. Possui raiz pivotante com sistema radicular extenso. O caule é ereto, ramificado, chegando até 100 cm de altura. O fruto é uma vagem pequena, inflada e arredondada, com até 3 cm de comprimento e 1,5 de largura, contendo uma... Oi, eu vou apresentar um pouquinho da morfologia externa da planta de trigo. A gente pode começar pelo sistema radicular, onde a gente tem a semente. Dela vão se originar as raízes seminais, que vão crescer simultaneamente com essa estrutura superior, mais superior da semente, que a gente chama de mesocótilo e coleóptilo. O coleóptilo, ele é uma pseudofolha que vai ajudar aí nessa fase inicial na estrutura e também na proteção da raiz. Mais para frente, no desenvolvimento como um todo da planta, né, aqui, a gente pode notar que começa a surgir o que a gente chama de coroa, né, abaixo de 1, 2 centímetros do solo. Dela vão se originar as raízes secundárias, aqui estão as primárias, e também chamadas de raízes permanentes. Aqui que é formado, digamos, o primeiro nó, e o mesocótilo, que a gente falou anteriormente, que ficava mais embaixo, ele vai parar de se desenvolver aqui, e o coleóptilo é quem vai continuar a se desenvolver, né. As gramíneas, elas têm uma característica muito específica, a aveia e a cevada, que é a questão de as raízes serem adventícias. Ou seja, elas podem passar por um processo de afilhamento e criar filhos. Basicamente, acaba saindo, né, surgindo um novo caule e criando uma nova planta, igual à original. Geralmente acontece aqui na área da coroa, mas pode acontecer mais aqui embaixo na semente e também, né, no coleóptilo mais em cima, que é aqui o caso, por exemplo, onde aqui surgiu da coroa, mas aqui, por exemplo, essa segunda
surgiu aqui do coleóptilo, né? Se a gente falar um pouquinho do caule, é um caule cilíndrico e oco, certo? A gente chama de como, e se eu não me engano é o mesmo caule do bambu, então é quase que um mini bambu, assim, eu gosto de falar. Já as folhas, né, elas ficam bastante aqui na área do entrenó, que temos um nó, outro nó, fica mais no entrenó. E as duas estruturas principais, talvez aí seriam a bainha, que fica mais com colmo, né, mais grudada no colmo, e a lâmina foliar. Dividindo elas, a gente tem mais externamente a aurícula e mais internamente a língula, né, que é uma protuberância. A aurícula ela vai fazer esse abraço aqui, né, no colmo, mais externamente, e a gente tem a língula ali. Então aqui tá a bainha, a lâmina. É uma folha bem grande, né? Geralmente a última folha, ela é chamada de folha bandeira, então, né? Geralmente também, quando uma folha, por exemplo, nasce para a direita, a próxima vai nascer para a esquerda. Geralmente acontece isso. E a gente chama essa área do colmo aqui, entre a última folha e a inflorescência, né, de pedúnculo. A gente olhando para a inflorescência aqui, que também pode ser chamada de espiga, né, a gente tem um conjunto de espiguetas. Cada espigueta vai ter uma flor e cada flor aí vai poder desenvolver o que a gente chama de grão. As espiguetas elas vão ser sustentadas pelo esse sistema de racks aqui. A gente tem a arista, né, que são esses espelhinhos aqui que vão ser importantes na fotossíntese. Olhando dentro de cada espigueta, né, a gente pode observar aqui que ela tem 3 estruturas de proteção, né, o gluma, lema, pálea. Temos a flor dentro, né, daí. Dentro dela o ovário e a antera, né. Na fase de antese, se eu não me engano é o nome, que é logo depois, né, que começa a fase de antese, que é logo depois de ser fecundado, essas anteras elas vão meio que ser jogadas, né, para fora, né? Então a flor ela vai meio que abrir, essas anteras aqui elas vão ser jogadas para fora, né, expulsas assim. Elas vão conter o pólen, né? Então aqui a gente pode ver poram as anteras. E aí daí para frente é a história, né? Então é isso. É isso. A planta do feijão preto possui raiz pivotante composta por uma raiz principal, dividida em raízes secundárias e terciárias de 20 a 40 centímetros abaixo do solo. Possui caule herbáceo com eixo principal formado por nós e entrenós. O primeiro nó constitui os cotilédones. O segundo corresponde à inserção das folhas primárias e o terceiro corresponde à inserção das folhas trifolioladas. Possui hábito de crescimento arbustivo, talo principal resistente, pouco ramificado e possui um pequeno porte, crescendo de 25 a 50 centímetros. É uma planta de ciclo precoce com período de florescência reduzido de 5 a 7 dias. Possui uniformidade de maturação das vagens. Suas folhas são compostas por estípelas, estípulas, pecíolo, folíolos laterais e folíolo central. O fruto é um legume constituído por 2 valvas unidas por 2 suturas dorsal e ventral. As sementes se prendem à sutura ventral. É uma planta que possui muita sensibilidade à deficiência hídrica. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Alessandra e eu sou estudante do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC. Eu preparei esse vídeo para a disciplina de Morfofisiologia Vegetal e eu tenho como objetivo explicar a morfologia externa de uma planta de ervilha torta da flor roxa, cujo nome científico é Psium sativum. Enfim, assim como as demais variedades de ervilha, ela também pertence à família das fabáceas, assim como o feijão e a soja, que também são plantas leguminosas. Essa planta ela se dá bem com temperaturas mais amenas ou frias
e ela tem um hábito de crescimento indeterminado, ou seja, ela vai continuar crescendo mesmo depois do início do florescimento dela. Aqui eu trouxe duas imagens, a da esquerda eu tirei em sala de aula, e essa foto aqui, essa imagem da direita, ela expõe de uma forma mais didática as estruturas e as partes dessa planta, da ervilheira. De forma geral, a ervilheira ela vai crescer cerca de 1 a 2 metros e ela possui folhas compostas e alternadas. Por exemplo, dá para ver aqui, aqui e aqui, essas folhas compostas e alternadas. Em alguns lugares eu encontrei também alguns autores citando essa estrutura aqui, chamando elas de espículas. As espículas elas ficam localizadas nos nós do caule. Esses nós são algumas protuberâncias que a gente consegue notar ao longo do caule. Aqui também tem uma espícula. Aqui. E na região entre os nós, tem a região de entrenós, que ela vai ter de 10 a 12 centímetros. Essa região aqui. Por fim, a gente tem as gavinhas, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre, que dá pra ver aqui, em formato de molas. Aqui também tem várias gavinhas. Eu vou mostrar agora o vídeo que eu fiz em sala de aula para ir falando sobre a morfologia externa da planta. Eu vou dando play no vídeo e eu vou pausando conforme eu achar necessário. Indo de baixo para cima, aqui a gente tem a raiz. Essa é uma raiz ramificada. Aqui a gente tem um ramo principal e dos ladinhos a gente consegue ver ramos adjacentes. No vídeo, e a olho nu também, né, não dá pra ver, mas a raiz da ervilha ela tem uma relação simbiótica com uma bactéria fixadora de nitrogênio, que são os rizóbios, ou Rhizobium leguminosarum, que também elas estão presentes em outras plantas leguminosas, como a soja. E a soja, inclusive, ela tem uma raiz com nódulos. Dá pra ver esses nódulos em função dessas bactérias que fazem a fixação de nitrogênio. Seguindo aqui. O caule é anguloso, ele é verde, ele é ramificado e ele também é pubescente. E esse caule ele não consegue oferecer uma sustentação suficiente para a planta. Então, inclusive durante a gravação do vídeo eu precisei ficar segurando ela ou pedir para alguém segurar porque ela deforma, ela dobra, ela não fica ereta. Então, justamente por isso elas são conduzidas por envaramento durante o crescimento delas. E também por conta dessa falta de sustentação do caule, por isso da planta não conseguir se sustentar sozinha, ela também tem essas estruturas aqui que são as gavinhas. Elas ficam localizadas no meristema apical do caule. Elas são estruturas filiformes. Elas podem ser simples ou bifurcadas. Eu acho que nesse caso aqui elas são bifurcadas, né? Porque acredito eu que dá pra ver uma bifurcação aqui. E elas têm a função de agarrar qualquer objeto ao redor dessa planta que for capaz de prover algum apoio para essa planta continuar crescendo. Então, essa é a função das gavinhas, que tem esse formato de mola. Aqui de pertinho dá pra ver bem as folhas, um pouquinho murchas aqui, né, mas dá pra ver também os folíolos justapostos nela. Já que no fim do vídeo dá pra ver o fruto, que nada mais é do que o ovário já desenvolvido e capaz de abrigar as sementes. Inclusive dá pra ver as sementes marcando aqui o fruto, né? Em sala de aula a gente encontrou vagens dessas com cerca de 5 a 7, 8 sementes. Frutos com 7, 8 sementes. Em relação ao fruto, eu trouxe essa imagem aqui que eu tirei também. E eu vou usar essa foto para ir indicando de cima para baixo as estruturas do fruto. Começando
Por aqui a gente tem o pedicelo, aqui bem na pontinha. Na sequência, essas folhinhas aqui são as sépalas. E no meio a gente tem aqui a sutura. Essa sutura vai ficar bem na divisão, na união entre as duas valvas. As duas valvas aqui, tanto a válvula do lado direito quanto do lado esquerdo. A parte externa do fruto, esse corpinho dela, é chamado de epicarpo. Sutura, e aqui a gente também tem o dente apical, que é bem essa pontinha aqui no finalzinho do fruto. Se a gente conseguisse fazer um corte longitudinal aqui e olhar o interior desse fruto, a gente poderia perceber as sementes, né, sem estar com essa cobertura aqui, e também a gente conseguiria ver uma estrutura de ligação entre o fruto e a semente, que ficariam mais ou menos aqui, e essa ligação se chama de hilo. E essas são as principais regiões ou estruturas, partes do fruto. Por fim, eu trouxe essa imagem aqui de uma plantação de ervilhas. Essa aqui é uma variação com a flor branca, eu acho, e essa aqui ela é branca, mas tem um pontinho de roxo. E eu trouxe aqui para ilustrar o processo de envaramento, que dá pra ver aqui. Que é o que vai dar que vai dar sustentação para essa planta poder se desenvolver. E é isso. Olá, eu sou a Letícia Cabral, graduanda de Ciências dos Alimentos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da morfologia básica da ervilheira. Bom, a ervilha ela possui esse nome de ervilha, é um nome popular, mas o seu nome científico é Pisum sativum. É uma planta que pertence à família das fabáceas, que são as famosas leguminosas, que é da mesma família do grão-de-bico, da soja, amendoim, lentilha e do nosso querido feijão de cada dia. Aqui a gente vai diretamente para o caule, né? Que é o órgão vegetal que dá o suporte à folha. Ele conecta as folhas às raízes, além da função estrutural da planta, né? Nessa outra imagem a gente pode ver a folha da ervilha e essa maior espessura localizada no centro é chamada de nervura central. Tem a nervura secundária também, que deriva da nervura central, esse segundo feixe. Tem a lâmina foliar, que é essa superfície achatada e ampla, que possibilita a entrada de luz solar e de gás carbônico. Tem a estípula, que essa é a região que se parece com um folíolo e meio filamentosa. Nessa outra imagem a gente tem a vagem, que é onde ela armazena e protege o legume. E por fim a gente tem um legume que é a ervilha, que a gente consome no nosso dia a dia. Aqui a gente tem uma planta de alface e a gente pode ver aqui uma raiz do tipo fasciculada, né? Caracterizada aí por essas várias ramificações finas, diferentemente da raiz pivotante, né? Que tem um eixo principal. Eu vou deixar uma foto aqui do lado que dá para ver melhor essa diferença. Dando continuidade, partimos aqui para o caule. Esse caule aqui do alface, ele já tá um pouco mais alongado, que caracterizando aí uma planta mais velha, né? Entrando em senescência. Esse caule aqui é um caule onde as folhas se prendem nele, né? Então é um caule diminuto.
Sobre a classificação do alface, o alface ele é do reino Plantae, a ordem dele é Asterales, a família é Asteraceae, o gênero é Latuca e a espécie é Latuca sativa.